Boa noite, com muita alegria. Estamos iniciando o ano de 2025 nessa casa maravilhosa, onde nós temos grandes amigos no Centro Espírita Caminho da Luz, na cidade de Botucatu, hoje, dia 6 de janeiro de 2025, precisamente 20 horas. Com muita alegria trazemos também um tema que achamos bastante apropriado para o momento, que é recomeçar no mundo de regeneração. Recomeçar no mundo de regeneração. Nessa nossa vida de constante e eterno aprendizado, tudo é temporário, ou então é periódico, ou é cíclico, com começo, meio e fim, e depois um novo recomeço de um novo ciclo. Tudo o que Deus faz, ou que Ele cria ou criou, tem uma semelhança, uma lógica, uma equivalência ou coerência, podemos assim dizer, com outras coisas que Ele faz, com as coisas da criação. Observemos, por exemplo, a nossa vida do dia a dia. Se analisarmos nossos estudos escolar, nós tivemos início no maternal, depois pré-escolar, ensino fundamental, básico, sendo cada um deles com começo, meio e fim. Depois, um período de descanso, ao qual chamamos de férias, que é muito mais do que um descanso simplesmente físico. Pois enquanto o corpo se recupera, a mente digere, assimila e armazena o aprendizado naquele período encerrado. O mesmo acontece com nossas vidas profissionais, onde iniciamos nossas atividades nos cargos inferiores e depois passamos para o cargo ligeiramente acima e assim sucessivamente até atingirmos o nosso máximo profissionalmente, sempre com começo, meio e fim. E depois recomeçamos no outro cargo, na outra função e assim vai. Podemos ver muito bem isso mirando o que nós denominamos como carreira profissional, desenvolvida, por exemplo, como os trabalhadores da indústria, os bancários, os funcionários públicos, os militares e tantos outros que fazem suas carreiras. De todo esse formato de atividades que desenvolvemos nas nossas vidas, vemos, observamos, sentimos que em todas elas tem um grande objetivo, um importantíssimo objetivo: atingir uma única meta, que é o quê? O nosso aprendizado. Tudo é para nós aprendizado. Tudo feito e planejado para a nossa melhoria em todos os sentidos, para a nossa melhoria em todos os sentidos, em sintonia com a lei do progresso. Nós só progrediremos se melhorarmos em todos os sentidos. Na maravilhosa criação de Deus, analisemos, por exemplo, o tempo. Se inicia a contagem do tempo segundo a segundo até atingir 60 segundos, completando um minuto. Em seguida, temos o recomeço da contagem, até atingir 60 novamente, completando o segundo, e vamos várias vezes assim até atingirmos 60 minutos, uma hora, e hora após hora até atingir 24, um novo dia. Observando o dia, ele também tem começo, meio e fim, ou manhã, tarde e noite. Essa forma em que se compõe o dia
da forma com que foi planejado o dia, ela nos favorece a estudar, a trabalhar, a ter lazer e, por final, descansar. E assim, durante o descanso, repor as energias do corpo físico, enquanto o espírito assimila, armazena, reflete sobre tudo o que ele fez naquele dia. Em seguida, um novo dia, recomeçamos, descansados, energizados, revigorados, nos dando assim totais condições de ter um novo dia melhor do que o anterior, porque aprendemos alguma coisa no anterior. Então, a cada dia que começa, nós estamos um pouquinho melhores, aprendemos um pouquinho mais do que quando começamos o dia anterior. E projetando os dias, nós teremos semanas, meses, anos, até atingirmos o nosso tempo de vida encarnados aqui na Terra. Sempre objetivando o aprendizado. A vida encarnada também tem começo, meio e fim. Uma vez acontecendo o desencarne, o espírito faz a passagem e um novo recomeço surge na verdadeira vida, que é a vida lá no mundo espiritual. Mais um recomeço. Nós espíritas dizemos que a alma, ao deixar o corpo, vai viver como um espírito na erraticidade. Vai viver na erraticidade. Mas o que é erraticidade? Em O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, o título é Vocabulário Espírita. A erraticidade é definida como o estado em que se encontram os espíritos errantes, erraticidade, errantes ou erráticos. Isso é, não encarnados e em processo de evolução durante o intervalo de suas existências corporais, o intervalo entre uma e outra vida corporal. Um espírito que ainda é um espírito errante vive no que a gente chama de erraticidade, ou seja, mundo espiritual para os errantes. Diz ainda lá no capítulo 23, são errantes, isso é, estão na erraticidade todos os espíritos que têm caminho a percorrer nas lutas do aprendizado e da evolução. Todos que têm que lutar para aprender e evoluir. Então, a erraticidade é o estado dos espíritos errantes, isso é, os não encarnados durante este intervalo de existência. Ela não é um sinal absoluto de inferioridade para todos os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes de evolução. Só não são chamados de espíritos errantes aqueles que não cometem mais erro. Se ele não comete mais erro, não pode ser chamado de espírito errante. Então, são aqueles de primeira ordem, da primeira linha, os chamados espíritos puros, que não tendo que sofrer mais reencarnações, porque já aprenderam o que tinha que aprender, então eles não podem ser considerados errantes, e sim espíritos puros. Os espíritos errantes são felizes ou desgraçados segundo o seu grau de purificação ou seu grau de evolução. É nesse estado que o espírito, tendo despido o véu material do corpo, ou seja, desencarnado, ele revê, se reconhece em algumas de suas existências anteriores e os erros que o afastam da perfeição e também da felicidade que terá no infinito. É assim, então,
que ele, espírito errante, auxilia e ajuda na escolha das suas novas provas, via próxima reencarnação, fazendo uso de um corpo humano, a fim de assim evoluir mais depressa. Então, uma nova reencarnação, ela não é simplesmente mais uma de tantas e tantas vidas corpóreas que nós já tivemos, centenas, milhares. Se engana quem pensa que é, mais uma, se não deu nessa eu faço na outra e assim por diante. Se engana. É um erro pensar que a reencarnação é apenas mais uma tentativa nossa no meio de centenas delas. Porque tudo o que vem de Deus, tudo o que vem de Deus, a gente tem que ter sempre isso em mente. É feito com muita seriedade, com muito planejamento. Por isso que dizemos que tudo que vem de Deus é feito com perfeição. Da mesma forma que somos na vida do corpo, amparados pelos nossos pais, pelos nossos mestres, os nossos mentores, os anjos da guarda, com o fito ou com a finalidade de obtermos um maior rendimento de aprendizado em cada encarnação, lá na vida espiritual, lá na erraticidade, o cuidado, o zelo e o preparo para a nossa próxima reencarnação é muito grande. É muito trabalho para preparar qualquer um de nós para uma nova reencarnação. Não é assim, não. Vai lá, Heitor, resolve ver o que você faz. Não é assim. Porque se fizer assim, o Heitor vai lá e não faz nada de bom. No intervalo entre uma vida e outra, nós também estudamos no mundo espiritual. Nós trabalhamos lá também. Somos aconselhados, somos orientados para que, quando para cá voltarmos, tenhamos um rendimento melhor possível no novo mergulho no vaso carnal. Nós, todos nós, somos cheios de defeitos, vaidade, orgulho, maldade. E por isso, uma das tarefas mais difíceis para aqueles que nos assistem e que planejam a nossa próxima reencarnação, uma das tarefas mais difíceis para eles, sabe qual é? Encontrar uma família que nos aceite como filho. É a coisa mais difícil, porque lá todo mundo sabe quem é quem. Encontrar uma família que nos aceite é a coisa mais difícil. Porque com a enormidade de defeitos que nós temos, estando estampado em nós, quem que vai nos querer como filho? Vocês imaginem se os nossos pais pudessem ler os nossos pensamentos. Não teria harmonia, não teria condição de vida, não teria nada. Então, lá todo mundo sabe quem é todo mundo. Está no perispírito da pessoa, do espírito. Então, é muito difícil quem nos queira como filho. E nós, diante dessa situação, né, de ninguém me quer, ninguém me ama, né? E naquela luta para diminuir esse nosso sofrimento e sabendo que a melhor forma para a gente resgatar os nossos débitos, a mais rápida, é voltar para a vida física. Então nós ficamos aflitos para conseguirmos ser acolhidos por almas boas, as quais, aqui chegando, chamaremos de paz. A ansiedade para conseguir aqueles que vão ser os nossos pais.
antes de conseguirmos um casal que aceite nos trazer para o seu lar, nós prometemos tudo para eles. Nós prometemos que vamos melhorar, que dessa vez seremos muito mais responsáveis e que cometeremos muito menos erros. Prometemos tudo. E hoje, aqui encarnado, nós vemos tantos e tantos filhos rejeitando seus pais. Rejeitando seus pais. Reclamando da vida simples que esses pais podem lhe dar. Blasfemando que não pediram para nascer. Eu não pedi para nascer. Mal sabe. Muitas e muitas vezes chegam até a maltratar, agredir e ainda desamparar quando eles chegam às velhices. Quanta ingratidão! Quanta ingratidão! Depois de todo esse trabalho, uma vez estando tudo planejado, ocorre o encolhimento do corpo espiritual, o esquecimento das vidas passadas, o véu, e o espírito está pronto aí para incorporar um corpo de um bebê. A passagem do espírito pela erraticidade teve também todo um planejamento, um começo, um meio e um fim. E a seguir, um novo recomeço na vida encarnada. Como bebê, vai aprender a andar, vai aprender tudo. Todo aquele imenso preparo que foi feito no plano espiritual, através dos estudos, dos conselhos, dos ensinamentos dos mentores, da escolha do corpo carnal mais adequado para o uso do espírito, da escolha dos pais, da escolha da língua, do país que vai morar, da cidade em que vai residir, dos amigos que ele vai ter e também dos inimigos, dos adversários, e principalmente a família escolhida, permitiriam, depois de todo esse planejamento, permitiriam o espírito a ter uma vida encarnada repleta de sucesso, no sentido de aperfeiçoamento e evolução. Foi feito um planejamento perfeito. Mesmo estando tudo perfeito para a nova vida, suponhamos que o possível para a gente evoluir fosse 100%. Então, do 100% possível de melhoria para nós, aqueles que melhor se sobressaem, ou os mais bem-sucedidos em uma reencarnação, quando consegue, atinge 20% desses 100 possível. Isso os melhores. Aqueles que se dedicam mais que os outros. E a grande maioria de nós melhora, sabe quanto de uma vida para outra? Aproveita, sabe quanto de todo esse planejamento que é feito com carinho e amor por a equipe? 1 a 2% do que poderia evoluir. 1 a 2%. Sabe por quê? Por causa da nossa teimosia. Por causa do nosso orgulho. Por causa da nossa vaidade e também do nosso egoísmo. Essas coisinhas impedem a gente de ficar melhor de uma vida para outra. É analisando a reencarnação que nós podemos constatar a bondade suprema e o amor infinito de Deus para com seus filhos, para conosco. Porque concedendo ao espírito o esquecimento das vidas passadas, o aprendiz passa a ter
melhor condição de conviver, até familiarmente, com os seus desafetos. Pelo esquecimento, ele convive com, entre aspas, amigos que foram inimigos em vidas passadas, com familiares, primos, irmãos, tios, que foram inimigos em vidas passadas, mas isso está no esquecimento. Está lá na memória espiritual. Isso, com esse esquecimento, faz com que o espírito tenha condição de conviver com esses que seriam seus inimigos. E ele tem, então, assim, a chance de adquirir respeito, carinho e até amor por aquele que em vidas passadas tanto odiou, mas não sabe que ele é um adversário de vida passada. Ainda tem os laços sanguíneos. E este laço é um forte aliado nesse processo, favorecendo com ele a afeição, o respeito e até o amor entre as pessoas. É sabido por todos que quando não aprendemos pelo amor, acabamos nos rendendo e cedendo ao aprendizado pela dor. É sabido por todos isso. A dor, na maioria das vezes, é um aviso, uma advertência de que estamos fazendo algo de errado. Estamos fazendo algo de errado, aí está a nossa dor. Se não corrigirmos esse nosso erro, o que acontece? A dor aumenta, vai se agravando, vai aumentando. Ah, mas aí então Deus está castigando. Não, isso não é um castigo de Deus, mas sim uma lei criada por Deus para nos ensinar, que é a chamada lei de ação e reação, que veio para nos educar. Nenhuma dor advém de Deus, nenhuma. Deus é amor. Como que Deus, amor, vai mandar dor para um filho? Se nós que ainda não somos amor, não mandamos uma dor para um filho nosso. Então isso não é um castigo de Deus, é simplesmente a lei de ação e reação para nos educar. Então, todas as dores, ou elas vêm de alguns atos acidentais que nos machucaram, que estão doendo, ou de reação ocasionada pelas nossas más ações, pelos nossos erros, pelos nossos defeitos. Esse nosso maravilhoso corpo carnal, o meu não é tão bonito assim, mas esse nosso maravilhoso corpo carnal é a mais perfeita obra da criação de Deus. É uma máquina de carne viva, graças ao fluido vital e movimentada pelo pensamento e pela vontade do espírito que nela habita. É a máquina mais perfeita. Esse nosso corpo é a mais perfeita escola em atividade. Esse nosso corpo é uma escola para nós. E graças a esse corpo, o espírito aprende as lições mais primordiais e mais necessárias para a sua evolução. É através das sensações de prazer, bem como das vicissitudes, que o corpo se educa, transformando assim pelo sofrimento, já que não quis pelo amor, transformando assim o seu sofrimento, passando os seus defeitos, como, por exemplo, orgulho, ira, ódio, egoísmo, em maravilhosas virtudes como humildade, caridade, bondade e amor ao próximo.
Ouçamos a pergunta número 132 de O Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus impõe a reencarnação a fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes das existências corpóreas. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, diz o Livro dos Espíritos, que é a de, prestem atenção nisso, tem outra finalidade muito importante, que é a de preparar o espírito, colocando-o em condições de enfrentar ou de trabalhar, fazer a sua parte na obra da criação. Hoje, e desde quando começamos, nós somos apenas estudantes, aprendizes, para um dia nos tornarmos trabalhadores do Cristo e trabalhadores de Deus na obra da criação. Esta é a finalidade, porque a reencarnação acelera esse nosso processo. É para executar que toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial, a fim de, neste corpo, cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E desta maneira, então, com o aprendizado, concorrendo para a obra geral, o espírito também progride. Eu fiz uma palestra anterior chamada Lógica da Criação, que está lá no Facebook, Heitor Seneviva, a palestra de Heitor Seneviva, chama A Lógica da Criação. Eu explico isso melhor, com mais detalhes. Quem quiser, seja bem-vindo. Então, conforme pudemos constatar nesse breve relato que fizemos até agora, Deus nos dá a todo momento e o tempo todo oportunidades de nos melhorar e aperfeiçoar através de um novo recomeço. Sempre nos dando uma nova oportunidade através de um novo recomeço. E nós hoje estamos num período de recomeço. Iniciamos o ano de 2025. Com isso, inúmeros planos são feitos na mente de cada um, no seio da nossa família. Inúmeros planos. Arrumar a nossa casa, reformar, né? Consertar o nosso carro, ou trocar, melhorar de emprego, conseguir uma promoção. Um novo ano escolar, nossos filhos vão, cada um está no ano novo na escola. Nós vamos continuar os nossos estudos, nossos cursos, nossos aprendizados e por aí vai. São planos e mais planos a cada recomeço. Quando nós recomeçamos um novo dia, estamos descansados e revigorados por ter dormido. A luz do sol ao amanhecer nos abastece de energias e assim estamos prontos e dispostos para mais um dia de luta. Da mesma forma, ao começar um ano novo, como estamos agora, depois de uns dias de férias ou de festas, Natal, passagem de ano, e estarmos em contato com nossos amados familiares, nós nos sentimos mais fortalecidos e preparados para traçar nossos planos de metas e conquista para os 365 dias subsequentes. Ao longo de nossas vidas, nós já tivemos bilhões de dias, tivemos milhões de novos anos, novos recomeços, e também
milhares de reencarnações, todas muito importantes e também otimamente preparadas, uma a uma, como dissemos agora há pouco. Centenas de vezes fizeram tudo isso conosco, nos preparando para a próxima reencarnação. Mas eu quero chamar, de uma forma educada, a atenção para que todos fiquem atentos para o maior recomeço de toda a nossa existência nas centenas de vidas que já tivemos. O maior de todos os recomeços. Sem dúvida alguma, é o recomeço mais importante de todos e que vai exigir a nossa melhor preparação e o nosso maior comprometimento. Nós todos encerramos um grande ciclo de nossas vidas, que foi viver em um mundo de expiações e provas. Este ciclo está acabado. Estamos agora no que chamamos de fase de transição, que é um período de preparação, de equilíbrio energético, de adaptação para viver em um mundo de regeneração. Estamos no período de transição. A principal característica da transição para um mundo de regeneração é o aprimoramento moral da humanidade. Aprimoramento moral da humanidade. A Terra deixará de ser um mundo onde o mal predomina. Era um mundo de provas e expiações. E passará a ser um lugar onde o bem começa a prevalecer sobre o mal. Nesse estágio, ainda haverá provas e dificuldades, mas sem aquele sofrimento intenso e as expiações decorrentes das ações passadas de vidas anteriores, como ocorre atualmente. Durante essa transição, espíritos que persistirem no mal ou se recusarem a progredir moralmente, não poderão mais reencarnar na Terra. Porque a energia de seus corpos, quando pratica o mal, se tornará incompatível com a energia de um mundo de regeneração como está se tornando a Terra. É que nem se pôr um aparelho 110 numa casa onde a energia é 220 vai dar zebra. Segundo o Espiritismo, esses espíritos que não forem compatíveis com a nova Terra serão transferidos para mundos menos evoluídos que o nosso, onde continuarão o seu aprendizado nas condições mais adversas, que mais for adequada para cada um. Somente os espíritos que desejam e buscam se melhorar e querem colaborar com o progresso geral, não com o progresso próprio, querem colaborar com o progresso geral, permanecerão e continuarão reencarnando na Terra, no mundo de regeneração. Vejam o que diz Allan Kardec em A Gênese, em capítulo 17. Isso ele disse lá atrás, em 1850 e pouco. A Terra está num período de transição. Já estava lá atrás. E os espíritos perversos que habitam o nosso planeta serão excluídos da Terra para serem substituídos por outros melhores. A doutrina espírita ensina que já estamos passando por essa fase de transição. E os sinais estão nas transformações sociais, morais e espirituais que ocorrem no mundo. No aumento da conscientização sobre as questões como justiça, igualdade, fraternidade e a busca por soluções pacíficas são indicativos de que nós estamos realmente
num processo de transição. Ao mesmo tempo, a intensificação de conflitos e crises morais também é parte do fim do ciclo de expiações e provas, revelando os últimos estágios do predomínio do mal. O último estágio do predomínio do mal. No capítulo seguinte, o 18, em A Gênese, Kardec diz assim: grandes mudanças estão em processo. E o sofrimento de hoje é o arauto de uma nova era, em que a bondade e a justiça prevalecerão. As grandes calamidades são provas coletivas que têm por objetivo apressar o desenvolvimento da humanidade e acelerar a renovação moral dos espíritos. O período de transição, estimado naquela época que duraria ainda 2 séculos, desde o início da doutrina espírita, então contamos 1850 a 2050, é marcado por grandes crises e desafios globais, como desastres naturais, pandemias, crises políticas e crises sociais. Essas provas têm como objetivo acelerar o progresso moral da humanidade, forçando os indivíduos e as sociedades a enfrentarem seus próprios desequilíbrios e buscarem soluções mais elevadas. Segundo a doutrina espírita, a transição que estamos passando também é supervisionada por espíritos de escola, espíritos puros ou superiores, que auxiliam no planejamento e na condução do progresso da Terra. Eles trabalham para que essa mudança ocorra de uma maneira mais harmoniosa dentro dos princípios de justiça e da misericórdia divina. Os espíritos elevados têm a missão de orientar a humanidade neste momento de transição, preparando as mentes para a regeneração espiritual. Essa é uma mensagem de Manuel Filomeno Miranda, psicografia de Divaldo Franco. O Espiritismo ensina que cada pessoa pode contribuir para essa transição por meio do seu próprio progresso moral e espiritual. Ou seja, se eu estiver progredindo moral e espiritualmente, eu estou contribuindo com a transição planetária. Ao praticar o bem e desenvolver o amor ao próximo, e buscar uma vida alinhada com os valores espirituais, cada indivíduo, com as suas energias, auxilia a elevação vibratória ou a elevação energética do planeta, elevando-o para uma energia de mundo de regeneração. Chico Xavier, no Caminho da Luz, A Caminho da Luz pelo Espírito Emmanuel, diz assim: a regeneração do mundo depende do esforço individual de cada espírito em busca de luz e de elevação. A transformação começa e está dentro de nós. Todos aqueles que buscam se melhorar e fazer o bem, certamente sua próxima reencarnação será em um mundo de regeneração. Então, aqueles que fazem o bem, ou buscam, ou tentam ao menos fazer o bem, estará recomeçando com as bênçãos de Deus nosso Pai, em um mundo onde já não existirá mais tanta maldade, tanta criminalidade, tanta corrupção, tanta diversidade e tanto ódio ao próximo. O mundo de regeneração se caracteriza por ser habitados por almas que fazem muito mais o bem, enquanto que
o mundo que vivemos anteriormente praticava muito mais o mal. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: nos mundos de regeneração ainda se experimenta as nossas fraquezas e as nossas misérias, mas quase não se vê mais ou não se é mais presa do orgulho, nem da inveja, nem do egoísmo que nos calcina os corações. No mundo de regeneração, o sofrimento causado pelo egoísmo e pela maldade será bem reduzido. Bem pouco disso haverá. E os espíritos do mundo de regeneração estarão muito mais focados em reparar os erros do passado e ajudar uns aos outros no processo evolutivo. Os mundos regeneradores servem de transição entre o mundo de expiação e provas que nós vivíamos para os mundos felizes. Então, o mundo de regeneração está entre esses dois. A alma que se arrepende neles encontra paz e descanso no mundo de regeneração, com isso possibilitando ela se purificar, se melhorar. Mas o que é regeneração? Regeneração física é a capacidade que o corpo tem de renovação dos tecidos, dos órgãos, ou mesmo o organismo, ou ainda de se recomporem após danos físicos, como as máculas, como as chagas. Deve-se isso à capacidade das células sadias, ou seja, as células não afetadas, de continuarem se multiplicando, e em acordo com a necessidade de se diferenciarem a fim de recompor a parte que foi lesionada. Regeneração do espírito. Nosso corpo espiritual, chamado de perispírito, fica também repleto de máculas, de chagas ocasionadas pelos nossos vícios e defeitos que ainda carregamos. A reforma moral, ampliando virtudes, é o antídoto, é o remédio. Ou, então, a vacina, se assim vocês preferirem, que vai regenerar o nosso psicossoma. Então, é praticarmos nossas virtudes para curarmos o nosso corpo espiritual. Então, se vamos curar o nosso psicossoma, o que é psicossoma? Psicossoma é o corpo dos sentimentos e emoções, é o veículo com o qual o espírito se manifesta nas dimensões extrafísicas, quando estamos projetados durante o sono, quer dizer, saímos do corpo quando dormimos, ou depois que nós dessomamos, ou seja, depois que nós desencarnamos do corpo físico. O que é planeta de regeneração? Nós sabemos que muitos recursos que existem no planeta, petróleo, assim por diante, tá? Eles são finitos. Se usarmos mais do que precisamos, ele vai acabar. Então, quando falamos da capacidade regenerativa do planeta, estamos falando da capacidade de reposição dos recursos naturais frente ao consumo humano. Então, o nosso planeta vai fazer a sua regeneração. E nós, se quisermos continuar a habitar a Terra, temos que também, moralmente, nos regenerar. E já indo para o encerramento, eu quero dizer que para recomeçar no mundo de regeneração, que é o título da nossa palestra de hoje,
recomeçar no mundo de regeneração, para isso nós temos que, no mínimo, dar o nosso máximo. No mínimo, nós temos que dar o nosso máximo, nesse tempo que ainda nos resta. Quanto tempo cada um de nós tem? Nós temos. Então, nós temos que dar o máximo de nós. Fazermos o melhor que podemos. Usar o máximo que pudermos das nossas virtudes e deixarmos de usar os nossos defeitos nesse tempo que nos resta. Só conseguiremos isso se nós engolirmos o nosso orgulho e a nossa vaidade, envolvendo e amarrando o nosso ódio, a raiva e o desejo de vingança, nos desapegando também dos títulos de nobreza ao doutor fulano de tal e nos desapegando dos bens materiais. A mais necessárias de todas as virtudes é, sem dúvida, a humildade. Haja visto que Jesus, tivemos o Natal agora, usemos o exemplo dele, haja visto que Jesus escolheu nascer num trono, num palácio? Não, numa manjedoura, em um local de abrigo de animais. Ele é o governador da terra. É o filho mais querido de Deus. Tem todos os poderes e as riquezas que se quisesse. Então ele fez isso para quê? Porque ele gosta de dormir numa manjedoura? Não, para nos dar o exemplo. Então, guardemos isso em mente. Se é para recomeçar, sigamos em frente, felizes e sempre sorrindo. Por quê? Porque o nosso destino, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, o nosso destino não é outro que não seja o alto. O nosso objetivo, o nosso destino, traçado por Deus, é atingir a perfeição. E um dia, não importa quando, nós vamos trabalhar no reino celestial e descansar sentado à direita do nosso Pai Criador. Que o amor e os exemplos de Jesus nos conduzam e nos orientem neste que é o mais importante período de toda a nossa existência de milênios, bilhões de anos. Que Deus nos dê força e bênção para superarmos todas as nossas dificuldades. Um feliz 2025 para todos vocês. Que assim seja.